Olá, crianças! A paz do Senhor! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, porque do lado daqui está tudo bem. E hoje eu quero começar a nossa aula lendo para vocês algum versículo que está lá em Mateus 8, do versículo 23 ao 27, que diz assim, ó: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele era Jesus. E os seus discípulos aproximou-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, vamos morrer. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Vocês têm medo de algo? Medo de altura. Medo de agulha. Medo de alguma coisa. Será que você tem medo de quebrar alguma coisa na sua casa e sua mãe brigar? Você tem medo do escuro. Sabemos que todos nós podemos ter medo. A dor, o medo. Nós somos todos humanos. E até os discípulos de Jesus tiveram medo. Presta atenção no que aconteceu com eles. A Bíblia diz que Jesus e os seus discípulos entraram no barco. Estava tudo tranquilo até que o tempo mudou e uma grande tempestade começou. Anota essa palavra em vermelho aí. Tempestade. As ondas do mar começou a balançar o barquinho e começou a entrar muita água no mar. E os discípulos ficaram apavorados. Vocês se lembram quem estava com os discípulos no barco também? Lembra do versículos que eu li? Quem será que estava com eles lá no barquinho? Jesus, muito bem. Jesus estava no barquinho. Jesus estava descansando quando a tempestade começou. E Jesus estava bem dormindo, gostosinho lá. Mas os discípulos, vendo aquelas grandes ondas no mar e a tempestade, decidiram acordar Jesus. Acorde, acorde, para que você possa fazer alguma coisa rápido, Jesus, acorde. Os discípulos, com muito medo de toda aquela tempestade, acordaram Jesus. E Jesus acordou bem tranquilo. Mas Jesus sabia que Deus estava com eles e sabia que Deus era muito, muito mais poderoso do que uma simples tempestade. E perguntou aos discípulos: Por que é que vocês estão com medo? Então Jesus levantou-se e ordenou que o vento e o mar se acalmasse, e tudo ficou quietinho. Novamente voltou aquela calma. Os discípulos ficaram espantados e se perguntaram: Quem é este homem que até o vento e o mar obedecem à sua voz? Jesus é muito poderoso. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus acalmou tudo. Os discípulos andavam com Jesus, não sabia como ele era poderoso. Quando viram aquela tempestade, eles acreditaram que iria morrer. Você não é diferente dos discípulos. Você tem Jesus no seu coração e muitas vezes deixa o medo decidir as coisas por você. Às vezes, Jesus fala algo para você e você fica com medo. Medo de cantar, medo de falar das pessoas, de Jesus para as pessoas. Mas você deve mandar esse medo embora, viu? Porque o medo não vem de Deus. Mas quando você sentir medo de algo, feche os olhos e chame por Jesus, porque Jesus tem o poder de acalmar do que te faz ter medo e do que te faz não ter coragem.
A voz de Jesus é poderosa e todos obedecem quando ele fala. Quando você sentir medo, diga para Jesus que ele pode resolver. Vamos recapitular. Vamos lembrar o que nós falamos hoje. Vamos lá. Quem estava no barquinho com Jesus? Jesus e os discípulos. Quando a tempestade começou, o que é que aconteceu mesmo? Os discípulos acordaram Jesus e Jesus acordou e perguntou: o que é que vocês estão com medo? E Jesus ordenou para que tudo fosse embora, que o vento e o mar se acalmassem e tudo ficou calmo. Que a partir de hoje eu, você, a sua casa, a sua família, se lembre que quando tiver coisas difíceis, quando tiver medo, é só chamar Jesus, porque ele tem uma voz poderosa e Jesus nos ajuda no que nós mais precisamos. Agora nós vamos orar. Vamos lá? Feche os olhinhos e repitam: Senhor, meu Deus, me ajuda a confiar em Ti. Se por acaso eu tiver medo de algo, que o Senhor Jesus, com a sua voz poderosa, possa tirar o medo e mandar embora. Eu creio em Ti, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que a nossa aula lá no grupo está pendente, hein? Estou esperando vocês mandar as tarefinhas antigas. Não é porque nós estamos num grupo ou nós não estamos tendo aula, cultinho, escola bíblica, que nós vamos relaxar. Vamos fazer as coisas de Deus com amor, com temor e fazer o melhor para Deus, tá bom? Porque logo nós vamos estar juntinho novamente. Tchau, tchau. Fique com Deus, a paz do Senhor. Crianças, isso aqui na minha mão, é uma arte que eu fiz. Eu fui fritar uma carne e aí espirrou gordura. E os antigos falam que se passar pasta, para de arder. Não é que parou mesmo de arder? Olha. Queimou minha mão, espirrou gordura. Mas tá bom. Mas vou dar um beijinho. Que Sara. Tchau, tchau. Fique com Deus.